Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Hoje nós iremos resumir a lição 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Se você chegou agora no nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e aproveite os nossos vídeos também na evangelização. O texto áureo diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. A verdade prática: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção do texto ao longo de nosso resumo. A palavra-chave é retribuição. Hoje nós iremos ver uma lei maior que Cristo enfatizou a respeito da ética do reino, que é a lei do amor. Não devemos retribuir o mal recebido por alguém com a mesma moeda. Não, mas devemos aplicar a lei do amor, que está acima de todas as coisas. É o que nós vamos ver ao longo de nossa lição. A perfeição cristã está justamente em obedecer à lei de Cristo, que a lei do amor é a maior. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. Você pode pausar, tirar um print, guardar a foto e utilizá-la para uma revisão ao final da aula ou mesmo para ser utilizado na escola bíblica dominical, se assim você desejar, com as devidas adaptações segundo a classe que você ministra. Nós iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto: a vingança não é natureza do reino. O número 1, a lei de Talião. A lei de Talião, ela era vista como um castigo, uma justa retribuição para o agressor por algo que ele cometeu. Nós vimos aqui o princípio da justiça na lei de Talião. Jesus, quando cita em Mateus capítulo 5, versículo 38, ele faz uma retomada da lei, dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Em Êxodo capítulo 21, versículo 24, este princípio do olho por olho, dente por dente, é onde está os limites da lei para a transgressão do agressor. Nós vemos aqui o princípio da justiça sendo enfatizado. Era o castigo dado ao culpado pelo mal que ele cometeu a outrem. A lei de Talião também era vista como uma norma civil, uma norma jurídica que aplicava ou estabelecia parâmetros para a justa justiça, para a aplicação da lei. Ela tinha um propósito de impedir a vingança. A vingança não era enfatizada, mas estabelecia limites para a justa retribuição. Na lei do Talião, Jesus ele enfatiza que existe algo maior e ele mostra o verdadeiro propósito da lei, que era justamente estabelecer limites para a justa retribuição. O cristão e a vingança, o número 2. O cristão, de maneira nenhuma, ele pode ter a vingança no seu coração ou querer revidar um mal recebido com um sentimento de vingança. Pelo contrário, para o cristão, Jesus enfatiza a lei do amor, mostrando que a vingança pertence a Deus. Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando Paulo diz dai lugar à ira, e ele mostra minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, ele está mostrando que a ira, ou a justa ira, pertence a Deus. E Deus ele sabe a medida da justiça que deve ser aplicada. O cristão não deve ter um sentimento de vingança, mas ele sabe que a vingança pertence a Deus e Deus é quem retribui a cada um segundo a sua obra. O cristão ele tem ou segue
uns valores do reino ensinado por Cristo. Na leitura bíblica em classe, Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando Jesus ele mostra que existe um propósito da lei para a justa retribuição, enfatiza que os valores do reino são mais elevados. O olho por olho, no Antigo Testamento, estabelecia limites da retribuição. E Jesus ensina que não devemos governar as nossas relações com os outros segundo este padrão. Mas existem valores mais elevados do reino, que é o amor. A pessoa que aprende a amar os outros, em especial, como Jesus disse, aos inimigos, ele assim está cumprindo a lei do reino ou cumprindo os valores do reino. O salvo em Cristo, ele prega e vive o amor. Observe mais uma vez Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Assim, Jesus ele descreve os valores do reino como a justiça mais excelente, pois Deus ele julgará toda a humanidade. Em Atos capítulo 17, versículo 31, quando Paulo está pregando na cidade de Atenas, no versículo 30, ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus é quem julgará a humanidade. Pois no Salmo capítulo 7, versículo 11, diz o salmista: Deus é um juiz justo. A justiça vem de Deus e ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. O cristão não deve ter um sentimento de vingança, porque a vingança pertence a Deus. O segundo ponto, o amor é a expressão natural do reino. Jesus ele fala da lei do amor por 4 ilustrações em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 39. Está na leitura bíblica em classe. E o comentarista ele resume da seguinte forma essas 4 ilustrações de Cristo. 1. Virar a outra face. 2. Arrastar para o tribunal. 3. Obrigar a fazer algo. E 4. Fazer alguma coisa por alguém. O número 1. Virar a outra face. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nesta parte aqui, nós vemos que Jesus enfatiza o perdão, uma atitude de quem é forte. A vingança era uma atitude de quem era fraco. E Jesus mostra que uma atitude de uma pessoa ou de um cristão, daqueles que seguem o valor do reino, é perdoar. O comentarista, ele enfatiza que para ferir a honra de alguém, o desejo da pessoa é de retribuir o mal recebido. Mas Jesus, ele enfatiza que virar a outra face vem de uma atitude de uma pessoa transformada, transformada pela ética do reino, pela sua palavra. Somente quem é transformado mediante a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele é forte e tem uma atitude de perdão na sua vida. Em Atos capítulo 7, versículo 60, nós vemos o exemplo de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja primitiva. Ele, diante de sua morte, por apedrejamento, por seus algozes, ele ora, roga ao Senhor, pedindo que perdoe a ele. Ele põe-se de joelho e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Observe que a atitude de Estevão foi uma atitude de perdão. Isso é o fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo. O número 2, arrastar para o tribunal. Em Mateus 5,40, Jesus continua a dizer: e qualquer que pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. Isso aqui mostra as questões judiciais. Tirar uma peça importante do vestuário
era pagar uma dívida a alguém. Jesus ele mostra, se tirar uma peça de vestuário, também largue a capa. A capa era algo mais precioso, porque servia também de cama para alguém na época de Jesus. Jesus então ensina que não deveria responder com ressentimento, mas deveríamos, nas questões judiciais, fazermos concessões. Isso mostra que é melhor nós fazermos concessões do que arrastarmos questões judiciais. Arrastar para o tribunal era justamente isso, questões jurídicas. O cristão que cumpre a ética do reino, a palavra de Cristo em sua vida, ele procura resolver, não guardando o ressentimento, mas fazer concessões e resolver estas questões. O número 3, obrigar a fazer algo. Em Mateus capítulo 5, versículo 41, Jesus ele diz, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Obrigar a fazer algo mostra uma convocação por parte de uma autoridade para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Foi o caso de Simão Cirineu, em Mateus capítulo 27, versículo 32, que foi obrigado pelos soldados romanos a levar a cruz de Jesus. Aqui nós vemos duas questões, a obrigação e a voluntariedade. Obrigar a caminhar uma milha por pura obrigação ou convocação de uma autoridade, por imposição, as pessoas podem fazer, mas caminhar 2 milhas voluntariamente, como Jesus mostra, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. A segunda, com coração voluntário, somente quem é transformado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Tudo na nossa vida, na nossa jornada, nós fazemos ou por obrigação ou de modo voluntário. Seja na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Qualquer coisa que fazemos, inclusive no reino de Deus, nós fazemos ou por obrigação, simplesmente, ou de modo voluntário. Para o crente salvo, o cristão, ele deve fazer as coisas voluntariamente porque ele tem o coração transformado pela palavra de Deus e ele tem a presença do Espírito Santo. Devemos fazer de modo voluntário. É uma aplicação que poderemos fazer deste ponto. O número 4, fazer alguma coisa por alguém. Em Mateus capítulo 5, versículo 42, diz o Senhor Jesus, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Nessa parte, Jesus ele mostra que o cristão jamais deve agir com indiferença ao sofrimento alheio ou à necessidade alheia. Jesus ele mostra que o cristão que cumpre a ética do reino deve agir com amor, não ser indiferente aos problemas alheios. Em Lucas capítulo 10, versículo 33, Jesus ele conta a parábola do bom samaritano a partir do versículo 25, mostrando que o bom samaritano, diferente dos religiosos que chegaram e viram um homem caído ao pé do caminho, espancado e meio morto, diz o texto, mas um samaritano viu, moveu-se de íntima compaixão por ele, e aproximou-se, aplicou-lhes azeite e vinho nas feridas, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Observe, ele se moveu de íntima compaixão. Ele não agiu com indiferença, como os religiosos viram aquele homem e agiram desta forma. Mas o bom samaritano aqui, que de uma maneira breve nós poderemos aplicar ao Senhor Jesus, foi ele quem fez pela humanidade o que ninguém jamais tinha condição de fazer. Veio aqui para morrer pelo pecador. Ele é o bom samaritano nesta parábola. Ele viu quem estava necessitado, a humanidade necessitada, e ele se aproximou para atar as feridas, salvar aquele homem. Não devemos agir com indiferença, mas como bom samaritano, nós devemos se compadecer com a necessidade alheia, mover-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, buscando a perfeição de Cristo. O número 1, uma justiça mais elevada. Nessa passagem, Jesus ele mostra que existe uma justiça mais elevada. A justiça do reino, pois aqueles que seguem o reino ou fazem a vontade do reino,
ele faz o bem àqueles que nos fazem mal. Isso é que Jesus ele mostra, dizendo que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Com uma finalidade, no versículo 45, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Desta forma, a justiça de Cristo, ou a justiça do reino, ela é mais elevada porque ela tem como base o amor. Nós, como cristãos, devemos amar e perdoar. O amor é a identidade do cristão. Jesus ele disse esse mandamento em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. O padrão do amor é o padrão de Cristo. Da mesma forma que ele amou a nós, nós devemos amar uns aos outros. E o perdão, ele enfatizou, da mesma forma que Deus perdoou a nós, nós devemos perdoar aos outros ou às outras pessoas. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, aos seus ouvintes, lá no Sermão do Monte, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim aí é a mesma medida. Se nós perdoamos alguém, Deus ele nos perdoa. E o perdão aqui é na mesma medida, na mesma proporção. Se queremos que Deus nos perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, devemos perdoar as outras pessoas também. Não devemos guardar ressentimento, guardar a ira, a vingança, mas devemos perdoar, tendo como base o amor. O número 2, o amor mais perfeito. O verbo amar em Mateus 5 e 43 traz, entre outros sentidos, o amar eternamente. Foi o que Deus fez pela humanidade. Ele amou sem esperar receber ou ter uma retribuição por isso. Em João capítulo 3, versículo 16, é um texto bem conhecido, e João diz a respeito do que Jesus ensinou para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira infinita. Não podemos calcular ou limitar o amor de Deus, e é um amor eterno. Observe que Deus ele derramou em nosso coração este amor pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, é o que Paulo diz, que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe que o Espírito de Deus derramou em nosso coração o amor de Deus em nossa vida. E através deste amor, que é o amor mais perfeito, nós temos condições também de amar aqueles que nos aborrecem. O número 3, perfeitos como o Pai. Essa perfeição enfatizada no texto, Jesus diz no versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa perfeição tem a ver com o contexto em que Jesus está mostrando a lei do amor. Ele diz que nós poderíamos aqui resumir no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Observe, essa perfeição como Pai é a aplicação do amor de Deus que Ele derramou em nossa vida para com as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos, eu acredito que aqui é algo mais difícil na vida cristã, mas Jesus ele nos ensinou, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Sede aqui, esse verbo no imperativo, mostra que é uma ordem. Esse amor
que Jesus mostra em Mateus 19:19, dizendo, entre outros mandamentos para o jovem, a qual ele respondeu, amar o próximo como a si mesmo. A medida do amor ao próximo é a medida que o amor nós temos por nós mesmos, cuidado com nós mesmos. Louvado seja Deus. O cristão, ele não deve amar a uns e aborrecer a outros, mas ele deve amar a todos, da mesma forma com que Deus amou a todos. O cristão que tem o amor de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo, ele ama a todos, ele ama as pessoas e ele busca uma vida parecida com Cristo. Ou seja, ser perfeito como o Pai é buscar ter uma vida parecida com a de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, foi a ordem que o Senhor Jesus deu. Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz Paulo na sua carta, e sede imitadores de Deus como filhos amados. O verso 2, e andai em amor como Cristo vos amou. Observe, ser perfeito ou ser imitador de Deus é andar em amor como Cristo. É o que Paulo diz. Se isso é difícil em nossa vida, temos como padrão ou parâmetro o amor de Deus para andarmos como Cristo andou, podemos também observar a vida de Paulo e termos como referencial para nós na caminhada cristã. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz Paulo na sua carta, sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. A vontade de Deus é que andemos como Cristo andou e nós devemos buscar a perfeição, porque foi para isso que Deus, através de Cristo Jesus, deu os dons espirituais para alguns da igreja, a fim de ensinar nas Escrituras Sagradas a atingir a estatura de varão perfeito. É o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo do 11 ao 13. A uns pôs o Senhor na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observe, a vontade de Deus para a nossa vida é que chegamos à perfeição, à medida da estatura completa de Cristo. E o amor é a base. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Devemos ter ou buscar uma vida parecida com a de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós vimos uma lição em que Cristo, ele mostra para os seus ouvintes, para nós, os seus leitores, que temos o Espírito Santo em nossa vida, que devemos viver neste mundo um estilo de vida parecido com o de Jesus. A base para nós vencermos todo sentimento de vingança é o amor. Devemos dar vazão ao amor e não vazão à vingança. A base firme do cristão é o amor. O amor é a nossa identidade, a identidade de Cristo em nossa vida, e é um mandamento dele. Devemos expulsar todo o ódio, tirar o rancor de nosso coração, todo o sentimento negativo, e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida como novas criaturas, tendo como base o amor. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.